E aí, tudo bem? Eu sou o Landro. Hoje nós vamos estar fazendo as primeiras impressões e análise desse carinha aqui, o FlyDigi Direwolf 3. A linha Direwolf é a linha de entrada da FlyDigi e é interessante analisar ela, porque o mercado de entrada hoje em dia é bem cheio. A FlyDigi se destaca muito em categorias como os intermediários e avançados, como são o exemplo do Vader 4 Pro, do Apex 4, que são controles mais avançados e que trazem um preço bem competitivo. No entanto, o Direwolf 3 está numa linha que é bem recheada de muitas opções. Algumas delas estão até aqui atrás. Eu tenho um Macnic G5 Pro V2, eu tenho um Aolium, e todos eles são opções bem sólidas. Então vamos ver o quanto que o Direwolf 3 traz para a mesa que o faz se destacar. Nas características gerais, ele tem, óbvio, Hall Effect nos seus analógicos, que inclusive são de um novo tipo, aparentemente desenvolvido pela própria FlyDigi. Eles têm, claro, o clássico de pad, que é próprio da FlyDigi, eles têm isso aqui patenteado, e é de micro switch, então você sempre vai ouvir um cliquezinho bem gostoso, que não deve estar sendo capturado pelo microfone, mas que é muito legalzinho de escutar. Botões de membrana, e isso aqui deveria ser minimamente diferente do Direwolf 2, já que eles disseram que esse aqui tem uma camada de silicone maior para ter uma sensação mais muda, mas quando eu aperto esse botão aqui e quando eu aperto esse botão aqui, eu não sinto muita diferença, parece aquele mesmo da véia lá do antes e depois. De toda forma, esse aqui ainda é bem sólido, tem uma pegada muito gostosa, o plástico da construção é ok, não muda muito do Direwolf 2, mas também não é nada vagabundo, né, que vai quebrar assim tão rápido. Nos botões de cima, nos botões de ombro, nós temos RB e LB muito bons, né? O clássico que a gente já conhece de quase todo controle, aquele cliquezinho mais seco que é de praxe de quase todos. Os gatilhos, que também tem Hall Effect, estão bem macios, bem legais de apertar. Aqui na parte de trás, o plástico é texturizado, né? Ajuda um pouquinho na pegada, não faz milagre, né? Eu nem sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó, ele tem uma texturinha, não faz milagre, mas é sempre muito bom. Temos dois botões extras aqui, que dá para mapear utilizando o software, vamos falar dele depois. E claro, chavinha seletora aqui entre dongle, Bluetooth e Nintendo Switch. Aqui na frente nós temos os dois botões que vão fazer a maioria dos controles dele, que são o botão de função, né? Se você estiver no modo Nintendo Switch, isso aqui tira inclusive print, e o botão Home, que também serve para ligar e parear o controle. No mais, tem uma construção bem sólida, não parece mudar nada do Direwolf 2 em construção, mas traz, obviamente, algumas mudanças. Além do analógico que eu já citei, ele promete 1000 Hz de polling rate, não apenas no cabo, como também na conexão wireless por dongle. Isso é bem interessante. Falando nisso, inclusive, esse controle acompanha, claro, o dongle 2.4 GHz com tecnologia FlySync. Dá até para ver que está escrito aqui, aliás, se a ring light deixar, não vai deixar mesmo, então saibam que aqui está escrito Direwolf 3 e FlySync logo em cima, que é a tecnologia, com o logo da Fly. Agora você foca nessa danada. Aqui a gente tem o logo da FlyDigi. Acompanha também cabo junto com ele. E na minha opção de compra, eu peguei esse kitzinho de thumbsticks extras, que tem até alguns tamanhos variados e vai ajudar bastante no futuro. Tô bem ansioso para ver algumas coisas dele e ver em prática. E claro, agora nós vamos falar também do software, que é um dos pontos altos de todos os modelos da FlyDigi, na verdade. E também vamos fazer alguns testes práticos para ver o desempenho desse carinha. Aqui estamos no software da FlyDigi e dá para notar que você tem muitas opções do que fazer. Logo aqui no primeiro menu nós temos como mapear os botões, né? Inclusive os botões extras aqui, vocês podem configurar como vocês bem quiserem. Aqui temos as configurações dos analógicos e essa parte aqui é bem interessante, a gente vai falar um pouco mais dela na frente, mas você consegue mapear a curva de sensibilidade nesse caso, você consegue fazer a compensação da dead zone, né, ver as configurações do centro do analógico, e isso aqui, ó, que é o algoritmo de circularidade. Eu mudei ele para circular, mas por padrão eles vão vir
para o retangular. E isso aqui vai impactar em alguma coisinha mais na frente que eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver testando. Vocês conseguem ver aqui também acerca do giroscópio dele, que sim, eu não citei antes, mas ele tem giroscópio. E aqui no modo FPS você consegue até configurar para ele funcionar no mouse, por exemplo. Eu coloquei para ele ficar ligado no M1 e olha só, eu não estou mexendo o mouse aqui pelo rato, né? Pelo mouse de fato, só que se eu apertar o M1, esse botão extra aqui do controle, ó, agora eu tô mexendo o mouse usando o controle, mostrando aqui que o giroscópio dele funciona legal. Ó, movimentos mínimos ele capta, que é bem interessante, mostrando que ele tem um bom giroscópio. Aperto de novo e ó, desligou. E até isso mesmo de ligar você consegue ver aqui, ó. Você tem essa configuração de apertar para ligar e apertar de novo para desligar, ou de ligar enquanto você está pressionando, que é bem interessante. Aqui nós temos os gatilhos, né, que você consegue configurar direitinho acerca do quanto que você quer que ele viaje ou não, quanto que você quer que ele seja sensível ou não. E aqui a configuração geral, o teste de vibração, você consegue desligar também a vibração. E aqui no canto você também tem perfis de configuração que você consegue mudar, deixar da forma que você quiser e rapidamente muda de opção para opção, já tem padrões diferentes e é sempre muito bom. Agora vamos testar esse carinha na prática, vamos fazer alguns testes. Aqui estamos no Gamepad Tester, que você consegue ver os botões sendo testados da maneira certa. Opa, sim, agora eu estou com a janela selecionada e vocês podem ver que ó, à medida que eu aperto tudo está sendo bem reconhecido. RB, LB, tudo bonitinho. Os gatilhos têm ótima sensibilidade. O início é bem sentido, ele não viaja muito para começar o acionamento. E o final é bem definido também, tem uma boa pegada. E os analógicos, que são a parte importante, a gente vai fazer agora o teste de circularidade. E vocês vão ver, ó, que de fábrica vocês vão ter esse erro aqui, ó, de 6,5%, 6,6%. Por quê? Porque lembra que eu falei lá nas configurações que o algoritmo de circularidade vem por padrão em retangular? Agora, se eu vim aqui, não vai estar capturando, tá? Mas se eu vim aqui e mudar esse algoritmo para circular e depois vir aqui, atualizar a página, fazer o teste novamente e testar, olha só, agora o erro diminui drasticamente, ó. Vai ficar em 0,2%, 0,1%, 0,3%. Por quê? Porque agora o algoritmo está circular. E se é um teste de circularidade, nada mais justo. Mas dá para ver que está tudo funcionando direitinho, da forma que deveria ser, né? Analógicos com Hall Effect, eles têm essa precisão bem maior nesse tipo de teste. E agora vamos ver um pouquinho do polling rate desse cara. Aqui estamos na página de alguns testes próprios meus do Gamepad LA, como ainda não tem testes próprios do site desse controle aqui, já que ele é meio recente, testes feitos de GPDL e tudo mais. Esses testes aqui vão apenas dizer a respeito do polling rate, não vão falar muito sobre latência e coisas do tipo, mas a gente teve situações muito interessantes. Eu fiz 2 testes com dongle e o primeiro deu 912 Hz de média, num teste de 6.000 rotações, e o segundo deu 606, o que ainda é muito interessante. Já no cabo a gente teve 918 de média no primeiro teste e 889 no segundo. Eu cheguei a tentar um teste de Bluetooth, porém o meu dongle ele não é nada confiável. No entanto, a gente ainda conseguiu sim o máximo de 125 Hz no Bluetooth. Eu acredito que ele deva chegar a uma média bem próxima disso aqui, em condições bem mais ideais do que a minha aqui de teste. Mas mais tarde eu também vou fazer alguns testes jogando no meu celular, em outros lugares que não dão esse problema nos testes, e a gente vai também dizer quanto que ficou o feeling. Agora vou fazer alguns testes práticos, vamos botar esse carinha para realmente fazer o que deveria. Logo mais eu volto para dar o meu aval acerca do que eu achei desse carinha aqui.
Bom, já estamos em outro dia, eu passei mais ou menos uns 3 dias utilizando esse carinha, e olha, devo dizer que eu gostei bastante, tá? Eu utilizei ele, como vocês puderam ver, em jogos até competitivos, como Street Fighter, testei usando no celular, eu usei o meu Switch Pro, né, pra fazer alguns testes também no modo Switch desse carinha, e devo dizer que gostei bastante, tá? Ele me surpreendeu. Em relação ao Direwolf 2, eu senti um pouco mais de estabilidade quando eu tava no Street Fighter, por exemplo, que ele precisava de uma resposta mais interessante, já que é um jogo competitivo, né? E nas minhas filas ranqueadas, enquanto o Zangief cansado, eu gostei muito de usar. Para jogos de luta, eu acho que eu não recomendaria muito ele por conta do D-pad da Flydigi. Para jogos em geral, eu ainda acho que ele é excelente, tá? Ele tem um feeling fantástico. Só que especificamente para games de luta, você vai precisar de muito motion input, então, cara, para fazer Potemkin Buster, quem joga Guilty Gear vai saber o que eu tô falando, que é um movimento de semicírculo para trás e para frente de uma vez, para fazer isso rápido eu não consigo, sabe? E também para alguns movimentos de Shoto, né, fazer um Shoryuken mais rápido e algumas coisas assim, eu acho que ele não é tão ideal. Eu gosto de jogar de Zangief com ele porque ele ajuda muito nos 360, mas de resto não diria que ele seria tão legal. Mas, num geral, esse D-pad ainda é excelente, eu amo os D-pads da Flydigi, tanto é que quando eu vou competir em Street Fighter, olha só o quanto que ele é hipócrita, né? Quando eu vou competir em Street Fighter, eu utilizo um Vader, tá? Atualmente o Vader 4 Pro para jogar, mas como eu falei, é porque eu jogo de Zangief, né? Quando eu tô jogando de Shoto, eu acabo preferindo outros D-pads, como o do meu DualSense, só para citar um exemplo. E, cara, no mais, gostei bastante. A autonomia da bateria dele é boa, aproxima ali das 20 horas, com a bateria de 800 mAh, e aprovo muito bem, é uma boa duração. Ele tem um feeling muito legal, uma pegada, ele não fica grande nem pequeno demais na mão. É o padrão da Flydigi e eu digo que eles ainda continuaram acertando, tá? Em relação a preço, eu acho que ele vale a pena o que tem. Apesar de ele estar competindo com muitos controles de entrada que são mais baratos e talvez sejam mais próximos do que você está disposto a investir e ter na sua mão, eu ainda acho que o Direwolf vale o investimento, porque ele consegue ter os 1000 Hz de polling rate no modo wireless, o que é, na minha opinião, muito bom e já vale o preço aí, mas ele também é Flydigi, então você vai ter acesso àquele software muito interessante, muito legal de usar, que já foi citado antes, né? Os gatilhos têm os analógicos têm um excelente feeling, tá? São muito bons de usar, os gatilhos também. E cara, não me arrependo de nada, digo que ele vale muito a pena pelo preço em comparação com vários outros modelos, e fico feliz que a Flydigi investiu com um polling rate para nessa linha de entrada, né? Até porque o Direwolf 2 ele já é um baita controle, sabe? Ele já é bem interessante de se usar, e o que precisava ser melhorado na linha de entrada deles foi melhorado, na minha opinião, né? Se você quiser algo melhor aqui, realmente já faria muito mais sentido você partir direto para um Vader, que infelizmente está bem caro. Então eu acredito que se você é um cara que está procurando só um controle normal para curtir, para estar usando no PC, até mesmo no celular de vez em quando, Direwolf é uma excelente opção. Só toma cuidado se você for usar para celular especificamente, porque ele não tem aquele suporte, aquele espaço, né, para você colocar um suporte de celular, como alguns outros controles têm. A exemplo do Vader 4 Pro, que você vê, ó, que ele tem. O Vader 3 Pro tem isso, o Apex e vários outros, né, de outras marcas também tem, que é esse espaço para você colocar um suporte e deixar o seu celular aqui em cima, né? Você fica jogando com ele aqui, segurando ele pelo controle. O Direwolf ele não vai ter essa opção, mas ainda assim muito bom, vale a pena o preço, fiquei muito satisfeito de usá-lo e digo que sim, vale muito a pena o investimento. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço humildemente que você deixe o seu like para me incentivar a continuar com esse conteúdo, e agradeço muito a sua presença e a sua paciência. Eu te vejo na próxima e até mais.